Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje o papo é sobre a Cosan CSA e os números que ela soltou do primeiro trimestre de 2025. A gente se baseou, claro, nos documentos oficiais da companhia e olha, foi um começo de ano, complicado, né? Muita volatilidade na economia e isso mexe com os negócios da Cosan, que são bem variados. A ideia aqui é a gente destrinchar o que realmente importa nesses resultados. O que foi bom, o que nem tanto, e claro, o que a gente precisa ficar de olho daqui para frente. Vamos nessa? Bom, começando pelo que todo mundo olha primeiro, o resultado líquido. E veio pesado, né? Um prejuízo consolidado de 1,94 bilhão de reais. No ano passado, no mesmo período, tinha sido lucro de 264 milhões. É uma virada em tanto. E se a gente olha só para a holding, a Cosan Corporativo, o prejuízo foi de 1,8 bilhão. Bem maior que os 192 milhões negativos de 2024. O que aconteceu para essa diferença tão grande? Olha, o principal fator aí foi a contribuição bem menor que veio das empresas investidas, sabe? Aquele resultado que chamamos de equivalência patrimonial. Principalmente Raízen e Rumo pesaram. A Raízen teve volumes menores, alguns problemas na área de trading e também um aumento nas despesas financeiras. E a Rumo também não ajudou muito, com volumes de transporte mais baixos. E tem outro ponto importante. No ano passado, o resultado do primeiro TRI de 2024 foi inflado positivamente pela venda da participação na Vale. Foi um evento único, que não se repetiu agora, né? Entendi. Faz sentido. E o tal do EBITDA ajustado, que eles chamam de subgestão, também caiu, foi para 5 bilhões de reais. Era 7,2 bi no ano passado, 5 bi ainda é bastante caixa operacional, mas a queda foi forte. Onde que a operação sentiu mais? Exato. É importante olhar negócio por negócio. Tivemos desafios, sim. Na Rumo, por exemplo, o volume transportado caiu 7%. Isso foi uma mistura de fatores. Safra menor para transportar, o clima lá no sul que atrapalhou bastante e, claro, a concorrência que está sempre ali. O EBITDA deles caiu 3%. Peraí, 3% de queda no EBITDA com 7% a menos de volume. Eles conseguiram segurar um pouco os custos ou foi algum efeito de preço, talvez? É uma boa pergunta. Teve sim um certo efeito de tarifa que ajudou um pouquinho a compensar essa queda no volume, mas a gestão de custos e a eficiência são sempre um desafio constante para eles, né? Seguindo, a Moove. Essa sofreu um baque direto com aquele incêndio na fábrica do Rio, lá em fevereiro, lembra? Lembro, foi bem no começo do ano. Impactou muito. Bastante. O volume de vendas caiu 10% e o EBITDA, olha só, caiu 32%. A empresa correu atrás, acionou seguro, plano de contingência para tentar minimizar o estrago e não deixar cliente na mão. E aí temos a Raízen. O EBITDA ajustado dela despencou a 53%. Foi quase uma tempestade perfeita, sabe? Nossa, 53%? O que pegou lá? Várias coisas. O clima seco e as queimadas afetaram a cana-de-açúcar. Os volumes de venda de açúcar e combustíveis foram menores e a área de trading também enfrentou um mercado bem difícil. Inclusive, eles até anunciaram que vão descontinuar a planta piloto de etanol de segunda geração, a E2G. Essa decisão da E2G chama atenção. É um sinal de que estão revendo a estratégia por causa desses desafios todos? Pode ser sim. Talvez uma reavaliação do ritmo de investimento nessas novas tecnologias, né? Dado o cenário atual de rentabilidade e os próprios desafios operacionais que eles mencionaram. Faz sentido pisar um pouco no freio. Ok, cenário duro para Rumo, Moove e Raízen, mas imagino que não foi só notícia ruim, né? Teve algum respiro? Teve, com certeza. A Compass foi o grande ponto positivo. O EBITDA deles cresceu impressionantes 45%. Uau, 45%. O que puxou isso tudo? Foi uma combinação boa. Conseguiram vender mais gás e principalmente para clientes residenciais e comerciais, que geralmente pagam um preço melhor. Além disso, entrou o resultado da Compagás, que eles compraram, né? E a ED também fez um bom trabalho na gestão de compra e venda de GNL. A Radar, que é o braço de terras da Cosan, também teve um resultado um pouquinho melhor com os arrendamentos. E ainda vendeu uma fazenda. E vendeu bem, acima do valor que estava registrado. Interessante. E um ponto que eu acho crucial, Osh, foi a gestão da dívida lá na Cosan Corporativo. A dívida líquida caiu bastante. Caiu quanto? Do dinheiro que entrou da venda das ações da Vale. E não foi só isso.
Eles fizeram um trabalho bom de liability management, que é basicamente renegociar as dívidas para conseguir condições melhores. Conseguiram baixar o custo médio para CDI mais 0,91% ao ano, o que é ótimo, e ainda alongaram o prazo de pagamento para 6,4 anos. Isso dá um fôlego, né? O índice de cobertura do serviço da dívida melhorou para 1,2 vezes, ou seja, a geração de caixa está um pouco mais confortável para pagar a dívida. Bom, ótimas notícias do lado financeiro então. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Com esse prejuízo todo no trimestre, 1,94 bilhões. E os dividendos? Quem tem ação da Cosan pode esperar alguma coisa em breve? É a pergunta-chave, né? Olha, a Cosan tem sim um histórico de distribuir dinheiro para os acionistas, dividendos, JCP, já fez até redução de capital. Mas, assim, olhando só para esse trimestre, com um prejuízo desse tamanho e sem ter uma política super clara lá nos documentos que diga se der prejuízo não paga ou se der lucro X paga Y, fica bem difícil cravar alguma coisa no curto prazo baseada só nesses números. O foco da gestão parece muito claro agora: diminuir a alavancagem, ou seja, a dívida, e fazer a Raizen, a Rumo e a Moove voltarem a entregar resultados melhores. Conectando tudo, fortalecer o balanço parece a prioridade número 1. Então, para a gente amarrar aqui, temos um lado positivo forte na Compass e na gestão da dívida da holding. Mas, por outro lado, um sinal de alerta bem aceso para Rumo, Moove e Raizen, que passaram por maus bocados. É uma fotografia bem diversa do trimestre. Exatamente, aquela diversificação que sempre foi um ponto forte da Cosan, agora mostra outra face, né? Protege de um lado com a Compass indo super bem, mas também expõe a riscos muito diferentes, clima, acidentes como o da Moove, o mercado de commodities que afeta a Raizen, a capacidade da gestão de entregar essa recuperação que eles prometeram para a Moove e para a Raizen e de manter a disciplina financeira lá no corporativo vai ser fundamental nos próximos trimestres. E isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar. Será que essa estrutura atual do portfólio da Cosan, com essa diversificação toda, ainda oferece aquela proteção que o mercado esperava num cenário econômico e setorial que continua tão cheio de incertezas? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente fechar a nossa conversa. Muito obrigado, viu? Foi ótimo para entender melhor esses números que, à primeira vista, assustam um pouco. E para quem acompanhou a gente até aqui, se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu e até a próxima!